Distribuição de 90 centavos por cota, mesmo com um resultado negativo aqui nesse mês, e início de uma melhora aqui no mercado de debêntures incentivadas. A gente vai falar agora do relatório de junho do RBIF 11, fica nesse vídeo. Bom, pessoal, estou aqui com o Felipe, que é o nosso gerente de infraestrutura aqui na Rio Bravo. Felipe, vamos comentar um pouquinho sobre como foi o resultado aqui em junho. Antes da gente chegar no fundo, vamos falar um pouco mais sobre o mercado de infra no geral, né? A gente traz aqui na página 5 aquele gráfico da mediana das debêntures incentivadas. Ele teve uma queda, né? Apresentou uma queda aqui em junho. Explica como foi esse movimento e como que isso impacta aqui o fundo. Certo, Isa. Bom, nos últimos meses a gente tem visto que teve uma abertura, então isso foi ruim pro fundo, mas a gente viu no mês de junho que iniciou um fechamento da curva, então a mediana de todos os papéis do mercado. O que depois lá no resultado do fundo a gente vai conversar um pouquinho melhor de como isso impactou lá. Mas isso está melhorando, a gente teve um fechamento de 15 pontos mais ou menos. A gente já teve um aumento na emissão no mercado primário, a gente teve um aumento, se eu não me engano, de 10% a 15% no volume, só que a gente ainda segue com o problema de essas emissões no primário elas não estão sendo distribuídas para o mercado, ela está ficando encarteirada com os coordenadores. Então as tesourarias dos grandes bancos, das grandes corretoras estão ficando com esses papéis. No mês de junho foi mais ou menos 95% dessas emissões de debêntures incentivadas. Só que no mercado secundário, a gente está vendo que com esse fechamento está tendo uma movimentação boa no mercado. Então, o que a gente pode tirar disso o mercado está melhorando para a infra, só que as novas emissões ela ainda não está pagando o risco que o mercado, os fundos estão dispostos a tomar. Então, por isso que ainda o secundário está melhorando, o primário ainda está ficando ainda um pouco reservado. Mas essa movimentação boa que você comenta, você está falando da parte de demanda ou de oferta? De demanda. A gente teve algumas movimentações, por exemplo, a gente parou um pouco porque o mercado, principalmente os fundos, eles tomaram muito resgate. Então, antes os fundos tinham muito caixa e eles precisavam, por regulamentação, atingir um limite mínimo de debêntures incentivadas. Por isso que a gente tinha muita gente querendo comprar. Só que como entrou num ritmo de resgate, eles começaram a ter menos dinheiro e eles começaram a ficar já alinhados no regulamento. Então eles pararam de comprar. Então agora tá voltando um pouco essa demanda por papéis. Não tão no ritmo forte como era há 6 meses atrás, mas já está começando a ter um retorno aí. Então o pessoal ainda está analisando muito risco, como não tem excesso de caixa, eles não tá tendo alocação em qualquer tipo de papel, precisa mais papéis mais líquidos, de grandes emissores, com balanço forte. Esse enquadramento que você comenta é interessante porque como os fundos de infra eles têm que ter esse enquadramento, que é ter o mínimo ali nas debêntures incentivadas que são regidas ali pela lei, a gente acaba tendo um volume contratado, né? Então, quando a gente tem o fundo com determinado volume de aplicações, a gente já sabe que até 180 meses a gente vai ter que ter um nível de debêntures incentivadas, né? Então, é por isso que o mercado vai controlando essa demanda e essa oferta. E aí, quando você fala desses resgates, no final tem menos volume naquele determinado veículo e ele tem menos essa demanda contratada, né? Exatamente. E aí, quando você comentou da taxa, acho que é interessante deixar claro esse papel inversamente proporcional, né, entre a taxa e o preço. Então, a taxa caiu, significa que o papel apreciou, né? Isso. E quem estava já alocado no papel, com essa queda de taxa, você tem um ganho. Porque o papel vale mais do que quando você comprou. Isso aí, boa. Bom, então vamos chegar aqui no resultado do fundo para o mês. A gente teve no final da linha aqui, estou olhando a página 8, um resultado negativo de 31 centavos por cota. A distribuição, a gente manteve os 90 centavos, foi parte em distribuição de rendimento e parte em amortização, né? Então a gente deixa essa quebra aqui. Ou seja, a gente teve um resultado que não foi positivo, teve um impacto negativo dessa marcação que a gente comentou. Isso, Isa. Como eu falei no mercado de infra, a mediana do mercado teve um fechamento.
Porém, a gente tem alguns papéis em que teve uma abertura expressiva do spread do papel em si. Só que o maior impacto ainda foi feito, quando você olha só a linha de debênture, tem um ganho positivo. Perfeito. Que é o carrego normal o marcação ao mercado, ele é o resultado de dois movimentos. O spread do papel em si e a curva de juros. E no último mês, a gente teve uma abertura muito expressiva da curva de juros, das Bs principais, que são as atreladas ao IPCA. Então, foi uma abertura, basicamente, eu acho que de 40 pontos, se eu não me engano. E, na média, a gente teve na mediana do mercado um fechamento de 15. Aí, se a gente acompanhasse a mediana do mercado, a gente já teria um resultado negativo. Porque abriu 15. Abriu 40 a curva de juros e o spread na mediana caiu 15. Só que alguns dos nossos papéis, eles sofreram bastante. Então, eles também abriram. Por isso, o resultado foi bem negativo. Certo. E a gente também comentou aqui, Felipe, do guidance para o próximo semestre, né? Então, acho que é interessante no primeiro semestre a gente, enfim, seguiu as bandas, né? Que a gente vinha projetando, porque a gente gosta sempre de dar o guidance para que o cotista tenha essa referência, né? Claro que o guidance não é nenhuma promessa, é apenas uma projeção, mas isso dá essa referência, já que o fundo ele tem esse caráter de renda, né? Então, a gente agora começa a falar já do segundo semestre, pensando num guidance de também 90 centavos, certo? Certo, Isa. Teve aí uma queda de 4, 5 centavos no guidance, na revisão. O que foi revisado? A projeção da inflação e o valor da cota patrimonial. Então, como o fundo é um fundo fechado, né, não tem resgate e captação, as debêntures, os ativos, eles vão diminuindo de valor porque eles vão pagando os juros e a amortização. Então, a cota patrimonial diminui um pouco, então isso também diminui um pouco o pagamento de dividendos. Só que se você for fazer a conta, o yield é o mesmo. Então, baixou o pagamento por cota, mas o yield que o cotista está recebendo é exatamente o mesmo. Certo, boa. Perfeito. A gente recebeu, Felipe, uma sugestão de um cotista para a gente falar um pouquinho também nos vídeos sobre os papéis que estão em carteira, né? Como é um fundo de infra, a gente consegue ver bastante operação do mundo real, né? Então, tem bastante aqui, estamos falando em papéis que fazem parte de transporte, saneamento, energia. Então, a gente até, pensando nessa sugestão, trouxe aqui um papel, 2 papéis para falar a cada vídeo. Esse mês vamos falar sobre Iguá? Isso, Isa. Iguá é uma posição importante no nosso fundo, é uma posição de um setor importante do fundo e setor de infraestrutura importante, que é saneamento. Então, a gente teve um marco legal lá há uns anos atrás, então que mudou completamente a sistemática, né, de como funciona, muitas concessões sendo ofertadas. A Iguá pegou uma delas no Rio de Janeiro, que é especificamente desse projeto que a gente tem. Então, a Iguá nasce em 2021, junto com essa concessão, uma concessão de 35 anos. Então, a gente tem aí 5 anos de 2021 até agora. Então, a gente não está falando de uma concessão madura já. Ele está entrando em uma rampa operacional, então a gente acompanha sempre muito eles. Então, quando você for olhar o Iguá, um número que chama atenção é a alavancagem. Porém, a operação dela ainda está entrando em maturação. É uma empresa que está melhorando, está vindo, a gente acompanha todos os marcos. E por conta do fundo CSG e ter o selo ESG, a gente precisa controlar as metas de universalização do saneamento. Então, a Iguá está dentro da meta, até 2033 está prevendo chegar, a gente está sempre acompanhando. Então, qualquer problema que a gente ache muito grande, a gente vai sair, a gente vai conversar com a empresa. Então, é basicamente isso. A gente tem um conforto grande nessa emissão. Quando você fala que chama atenção a alavancagem, está falando chama atenção positivamente ou negativamente? Negativamente, porque como a concessão é nova, há 5 anos, você tem que investir muito, você tem muito CAPEX. Então, você tira muito dinheiro e você ainda não tem a contraparte na receita. Então, você não tem a geração de caixa operacional, só que você já teve que gastar muito, então você emitiu uma dívida para fazer o investimento, está fazendo investimentos. Como você ainda não maturou a operação, você não consegue ter uma receita tão boa, então a alavancagem vai ficar meio alta em comparação com outras concessões que já estão maduras e têm outras dívidas no mercado. Perfeito. E a gente está sempre em contato com as companhias, né, os RIs, para
acompanhar balanço, dívida Isso. e entender se faz sentido ainda para a carteira e fazer esse monitoramento. Acho que é um trabalho até invisível, porque você pode até não mexer a carteira naquele mês, mas o que você teve de trabalho para entender aquela manutenção que seja, já é um grande trabalho analítico ao longo do mês inteiro, né? Exatamente, Isa. A gente acompanha todos os tipos de notícias que saem relacionadas a todos os ativos que estão na carteira. A gente faz o acompanhamento com as divulgações trimestrais de resultado financeiro. E quando alguma coisa sai muito do controle, a gente chama a empresa para conversar, a gente conversa com a RI da empresa. E se a gente continua confortável, a gente mantém o papel. Se a gente não está confortável, a gente faz algum movimento. Então, ultimamente, a gente tem estado muito confortável com todos os ativos que a gente já está alocado. Então, por isso que a gente não fez muito movimento na carteira. Perfeito. Bom, passamos então por tudo. Esse foi o vídeo aqui de junho do RBIF 11. Todos os meses estamos por aqui, mandem dúvidas, sugestões que a gente sempre responde. Muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigado.